O que pode resultar no seio da congregação cristã se o Brás abrir o jogo e falar a verdade em público sobre o pecado de morte, como o irmão Cláudio Marsola disse no áudio, nos bastidores, em que ele diz que o pecado de morte é um jugo colocado por homens e que ninguém perde a salvação de imediato caso caia em pecado. No caso, só se perde a salvação quem morrer praticando o pecado. O assunto hoje é polêmico, volto logo após a vinheta. A graça e a paz de Deus Pai e Yahvé, por Jesus Cristo, seu Filho, esteja dentro do teu coração. Você que está aqui pela primeira vez, sou Carlos Einar e este é um canal de reflexão, análises bíblicas e comportamento cristão. Com todo carinho, eu peço que você deixe o seu like, isso ajuda muito o canal e o YouTube entende que o conteúdo é importante e relevante, fazendo o algoritmo da plataforma divulgar meus vídeos, proporcionando que mais pessoas sejam edificadas de alguma forma e ajudadas através do meu conteúdo, que é baseado inteiramente nas Escrituras Sagradas. Bom, o vídeo em que eu vinculei o áudio do irmão Cláudio Marsola falando sobre o pecado de morte, de uma maneira coerentemente bíblica, um dos vídeos mais importantes aqui do canal, na minha opinião, foi removido de uma forma amplamente egoísta e narcisista por um cidadão que, por motivos torpes e por desafeição a mim, não pensou nos benefícios que o vídeo estava trazendo às pessoas e resolveu denunciar e remover o vídeo aqui do canal. Mas paciência, todos sabem o que foi falado no áudio pelo irmão Marsola. Mas eu vou resumir. No áudio, o nosso irmão Cláudio Marsola, ele disse que na transição da antiga aliança, do velho concerto para o novo, após a morte e ressurreição do Senhor Jesus, alguns judeus, até mesmo apóstolos, como Pedro, queriam impor ritos judaicos nos cristãos gentios, no caso a circuncisão, pessoas de outras nações que estavam se convertendo e não eram judeus e nem descendentes. E na Assembleia de Jerusalém, em 15 de Atos, foi tratado sob a guia do Espírito Santo que os cristãos, independentes da raça e da nação, deveriam abster-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas, que tudo lhes vá bem. Na João Ferreira de Almeida diz, e bem vos vá. O irmão Marsola diz que não está escrito na Bíblia que quem cair em pecado, em alguma prática dessas, perde a salvação de imediato, ou que instantaneamente seu nome é riscado do livro da vida. Só diz que farão muito bem em evitar essas coisas. Ele ainda argumenta que esses julgos e sentenças foram colocados pelo homem. E nesse sentido, existe uma divisão imensa em meio à CCB, existe um grupo predominante que são aqueles que foram instruídos erroneamente a respeito do pecado, aprenderam que qualquer imoralidade sexual é um pecado sem perdão, e tem crentes que demonizam quem adulterou ou fornicou, mas são mais endemoniados do que quem peca sexualmente. 1 Coríntios 6, do 9 ao 10 diz, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. A igreja está cheia de crentes que não cometeram pecados sexuais, mas praticam todas essas coisas. Veja a balança, a imoralidade sexual, a avareza, a bebedeira, insultar ou ofender as pessoas, explorar financeiramente ou fisicamente, a mentira, estão no mesmo pé de igualdade que o adultério. Claro, vale ressaltar que o pecado tem as suas consequências. Por outro lado, os puritanos, aqueles que são perfeitos, que são contra a verdade, porque eles acham que se o ministério abrir o jogo para a igreja e dizer, olha, o adultério ou fornicação está no mesmo peso da mentira e da avareza e de outros pecados, eles acham que a igreja vai virar algazarra, uma balbúrdia, irmão vai querer pegar a irmã do outro e fazer um troca-troca de casal, a mocidade vai deitar e rolar. E não é assim. Primeiro, que a congregação cristã interpreta errado a questão do pecado. Diz que crente, depois do batismo, não peca mais, não tem pecados, mas sim falhas e faltas, cometem erros. Isso é uma baita mentira ou um grande equívoco. A morte do Senhor Jesus e o seu sangue derramado foi o preço do resgate para nos libertar da sentença da morte eterna que entrou no mundo por Adão. Quando aceitamos a Cristo e entendemos o sacrifício e a graça de Jesus, nós somos perdoados do pecado herdado de Adão e é anulado a sentença da morte que herdamos lá no Éden.
No batismo, reconhecemos que somos miseráveis, que nascemos debaixo do pecado, destituídos da glória de Deus, e só pela fé e obediência a Cristo somos reconciliados com Deus, voltando a ser filhos de Deus. Porque o pecado de Adão foi passado e transmitido à sua descendência, nos desvinculando da filiação divina, nos tornando apenas criaturas de Deus. Romanos 3,23 diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nascemos sem o padrão da glória do Eterno. E por isso que às vezes chamamos quem não serve a Deus de criatura, porque é isso que as pessoas que não servem a Deus são. Nós só nos tornamos filhos de Deus novamente quando aceitamos a Cristo e somos batizados. O batismo não nos faz invencíveis ou irresistíveis ao pecado. O batismo nos proporciona a reconciliação com Deus e a garantia que quando morrermos, seremos ressuscitados no último dia para a vida eterna. O batismo nos dá garantia para outra vida, a vida eterna, após a ressurreição. E não podemos nos esquecer que batizamos, mas ainda continuamos nesse tabernáculo de carne fraca, propenso ao mal, inclinado ao pecado, mas nessa vida temos a garantia do perdão diário, da reconciliação, quando nós fraquejamos, quando caímos em pecado. O remédio para o mal que aflige essa carne enferma pelo pecado original, lá do Éden, é a intercessão de Jesus Cristo junto a Deus Pai. 1 João 2,1 diz: meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. 1 João 1:8-10 diz também: se afirmarmos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Você consegue perceber que o que as Escrituras ensinam é bem diferente, do que a maioria de nós aprendemos na congregação cristã? E o áudio do irmão Marsola resume bem isso que eu estou dizendo. O que pode resultar se os irmãos anciães tomarem a atitude bíblica de ensinar corretamente a igreja sobre o pecado? Primeiro, queria ter uma revolta muito grande, isso é inevitável. Eu particularmente acho que é por isso que eles ainda não abriram o jogo para a igreja, porque o tal pecado de morte ceifou muitas almas, pessoas que acreditaram na mentira de que morreram espiritualmente ao pecar por causa do adultério, no caso casados e a fornicação, no caso os jovens, e não tinham mais chance de perdão. Uns se jogaram de cabeça e se afundaram no pecado, outros tiraram a própria vida. E se o ministério chegar a apresentar o conceito bíblico correto sobre o pecado para a igreja, muitas famílias cristãs da congregação vão questionar: e o meu filho e a minha filha, que vocês condenaram, que vocês tiraram a liberdade dizendo que tinham morrido na presença de Deus, que eram defuntos e cheiravam mal, e que a congregação cristã era lugar de vivos e não de mortos? Aí eles teriam que ter a humildade de reconhecer que erraram e pedir perdão para a Irmandade, por esse equívoco bíblico, um equívoco terrível, e que gerou tristes consequências, um erro gravíssimo, assim dizendo. Eles teriam que soltar uma circular a nível Brasil, sendo lida em todas as congregações cristãs do Brasil e no mundo inteiro, reconhecendo e pedindo perdão pelo erro que cometeram. É claro que isso não iria solucionar o choro das mães que perderam filhos para os vícios, para o crime, por conta de terem pecado e acreditaram que não tinham mais perdão e esperança de conserto ou uma chance de reconciliação com Deus. Seria uma atitude cristã por parte do ministério, pedir perdão à igreja, e seria também uma atitude cristã da igreja perdoar o ministério. Conjuntamente, caso o ministério viesse a se pronunciar sobre o pecado da maneira bíblica, os que estão congregando há anos sem liberdade por causa de pecados sexuais, que têm mostrado ao longo dos anos bom testemunho, teriam seus casos revistos e tratados em reunião. Isso bagunçaria a igreja? De maneira nenhuma. Eu vou dizer o porquê. Existe uma coisa dentro de nós chamada consciência e temor de Deus. Uma pessoa só se joga no pecado voluntariamente se ele for fraco mental. Vocês perguntem aos que estão sem liberdade na congregação se eles queriam ter pecado, ter adulterado ou fornicado. Eles vão dizer que não, porque a pressão psicológica é imensa
E muitos na época não entendiam a graça do Senhor Jesus. E estes, mesmo sabendo que seriam massacrados nos bancos da CCB, sendo taxados de mortos espirituais, mesmo assim estão ali sentados sem liberdade, é que com certeza eles têm vida espiritual dentro deles. Muitos já foram embora da igreja e não querem mais voltar, ou porque blasfemaram do Espírito Santo, esse pecado não tem perdão, ou porque não são escolhidos. Muitos acham que se o ministério mudar o conceito sobre o pecado, não vai haver disciplina nem ordem na igreja. É óbvio que vai. Caiu em pecado, vai por banco, por tempo indeterminado. Se aguentar o chá de banco e mostrar fruto de arrependimento, ele retorna ao convívio da igreja, se não exclusão. Existem casos que pessoas têm que ser excluídas da igreja. Uma pessoa que vem para a igreja, cai em pecado, vai para o banco, depois volta para o pecado, cai de novo e fica nesse balanço, nessa oscilação, eles fazem vergonha para a igreja. Inclusive foi isso que alguns irmãos argumentaram comigo, né? Que se pessoas sem liberdade por pecados sexuais voltarem a ter liberdade na igreja, isso traria vergonha para a igreja. Sabe qual é a vergonha? A vergonha é uma igreja que mata soldados feridos e que quando um cai, passam por cima e não socorrem, não acolhem, não restauram, carregam mortos e enterram vivos. Olha que versículo maravilhoso para os fariseus que gostam de julgar quem cai em pecado e gostam de matar almas. Veja o apóstolo Paulo exortando aos Gálatas. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito Santo devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos um dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Gálatas 6, do 1 ao 2. Está entendendo? Deve-se ajudar o cristão que cai em pecado, com mansidão, amor, trazer de volta a igreja e não tocar para fora ou dar sentença de morte. Abraçar, trazer de volta um crente desviado faz parte da lei de Cristo. O vídeo se estendeu, porém eu peço que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações, compartilhe meus vídeos com outras pessoas em grupos e aonde você sentir. Encerre esse vídeo saudando a todos com a paz do eterno Deus Yahvé, Pai Celestial, mandando um ósculo santo da caridade dentro do coração de todos vocês. Deus que abençoe, até um próximo vídeo e um abraço fraterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fala aí, meus amigos de sucesso, tudo bem com você? A paz de Deus a todos. O irmão Carlos Einar vai deixar o meu canal na descrição aqui do vídeo. Eu queria saber de você, se você acredita que com R$5 eu consegui já faturar mais de 10, 20, 30 mil reais. Você acredita? Bom, se você não acredita, eu tô passando aqui para deixar um recado para você. Se você não acredita e quer aprender a ganhar dinheiro agora, acessa na descrição aqui o meu canal. Deus te abençoe grandemente, sucesso para você e até a próxima.